foi lançado para a obra do Senhor, porque muitas vezes, pastor Antônio, a gente hoje vê o momento em que nós estamos vivendo, vemos este prédio lindo, esta congregação, esta igreja, vemos aos redores das congregações no interior, né? Mas nem sempre foi assim na cidade de Canguçu. O Senhor chegou num período difícil, o Senhor chegou na cidade de Canguçu por comentário com alguns irmãos, né? Aqui num período bem complicado na cidade, né, de outras administrações, e Deus deu graça, deu sabedoria para o Senhor conduzi-lo, e hoje nós temos congregações construídas por todo o nosso interior. Então é só um relato que eu faço. Eu cheguei aqui depois, esta igreja já estava construída, mas faz 12 anos que estou do lado do Senhor. Posso dizer que sou um admirador do seu trabalho, né, mas quero saber como foi o início, né? Então vamos começar lá no início, né? Sem que Deus levantou o Senhor já em fogos, né? Já foi já momentos difíceis, vivendo pela fé mesmo, né? Sei que vocês viviam. Então eu quero primeiramente, né, deixar o Senhor trazer aí para nós, porque o Senhor não era cristão, como foi a sua conversão, como é que foi o período, né, do Senhor, né, no início da sua caminhada, e depois como Deus despertou essa chamada, porque para trabalhar na obra de Deus tem que ter um chamado de Deus, né? Não adianta o camarada achar assim, eu vou me voluntar para fazer a obra de Deus. Não aguenta, tem que ter um chamado de Deus. Pastor Antônio, como foi então essa sua conversão? Quem era o pastor Antônio antes de chegar o tempo que o senhor foi aceitar Jesus? Tá bom, irmão Danilo. Eu testemunhei aqui no primeiro programa Experiência com Deus sobre a minha conversão, né? Quando aceitei Jesus, né? Eu falei aqui para os irmãos a primeira experiência que eu tive com Deus, né? Porque na verdade eu me criei junto com minha mãe, que era ela era uma benzedeira, né? Não era uma feiticeira, mas já tinha ela como uma benzedeira, e católica. Então era muito católica, e eu segui os passos da mãe, né? Tinha outro irmão, e o meu pai, eles tinham um caminho mais diferente, né? Até eu ganhar o meu pai para Jesus, né? Então eu acompanhava a mãe, eu queria ser um religioso, né? Só que eu não tinha experiência com Deus. Eu era jovem, tinha aí naqueles 16 anos, e tudo que eu gostava era de jogar futebol. O único vício que eu tive na minha vida foi futebol, irmão. Era futebol. Então todos os minutos que eu tinha de descanso do trabalho, do domingo, eu estava treinando, estava sempre me preparando para mais um jogo, e assim eu queria entrar num time maior para poder jogar. Mas era bem novo, já tinha feito alguns jogos assim com times mais de pessoas velhas. Fui, graças a Deus, naquela época eu tinha uma chamada de Deus, mas não sabia, né? Graças a Deus que Deus me tirou de lá, né? Porque senão eu ia continuar. Mas um dia eu estava treinando, irmão, foi a primeira experiência com Deus. Estava no campo de futebol, eu estava sozinho em casa, e de repente eu vi chegar alguém lá na minha casa, né? O campo de futebol onde eu treinava era perto da casa, e daí eu vi chegar uma carroça, né, de um cavalo, era uma charrete com 2 homens. E daí eu ia continuar jogando, porque eu era o dono do campo, dono da bola, tudo, né? Mas daí de repente, quando eu vi ali, o Espírito Santo falou comigo bem claro, a ponto que isto faz muitos anos, né? Eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 68 anos, e aquilo ainda não saiu do meu coração, porque se fosse algo meu, né, pensamento meu, mas ele falou algo que eu não sabia. E o Espírito Santo disse: atende, porque são 2 apóstolos meus.
E quando falou em apóstolo, né, eu entendi, porque eu vivia na igreja, né, me confessando todas as semanas que eu fazia, caminhava ali com o padre, os capuchinhos, conversava com eles, jogava futebol com eles, né, e sabia tudo, né? Então eles falavam dos apóstolos de Jesus. Então quando o Espírito Santo me falou os apóstolos de Jesus, eu saí correndo, fui receber, deixei o pessoal, quando eu voltei não tinha mais ninguém no campo, né? Mas eu não sei nem o que aconteceu com eles, mas eu fui para casa, atendi eles, dei comida, né? E eles foram embora e eu fiquei ali pensando aquele negócio ali, né, de Deus que falou comigo. E daqui uns dias mais eu fui procurar uma igreja, né? Fui procurar uma igreja para encontrar, né, o Jesus daqueles irmãos que estiveram ali em casa. Eles foram lá em casa com um projeto, eles souberam que a minha mãe era doente, né? Que a minha mãe era doente, e eles foram lá para falar de Jesus e orar pela minha mãe. Eles vieram de muito longe também, de carroça, não sei quantas horas para chegar lá, né? Então eles falaram de Jesus e eu fiquei pensando em procurar uma igreja, o qual eu fui numa igreja, né? Fui procurar, eu sabia que tinha um parente meu que era crente, e o nome dele era Pedro Elias, isso eu também não esqueço. Entrei na casa dele, eu deveria ter entre 16 anos, por aí, pouco mais, né? Eu andei vários quilômetros a pé para chegar até ali, né? Vários quilômetros, não sei, uma hora eu vou medir para ver quantos quilômetros eu ando. Eu andei, né, para chegar até aquele ponto de pregação, e eu estava ali naquele ponto de pregação, né? Era uma igreja do sétimo dia, então eu fiquei ali, o pessoal estava falando de Jesus, né, e falando, lendo a Bíblia, todo um ao redor do outro, eu estava no meio, né, assistindo, né, aquela palestra, mandando, e de repente aquele pessoal, eles começaram a falar de uma igreja que tinha ali perto, né, e daí eles começaram a rir, no meio da conversa deles, começaram a rir daqueles crentes, daquela igreja que estava ali perto, que era uma igreja Assembleia de Deus, e que realmente era uma igreja muito barulhenta. Eu conheci ela, é uma igreja onde realmente era pentecostal, falava língua estranha, assustava a vizinhança toda, e eles usavam alto-falante, né? Daí sim. Então os irmãos estavam rindo ali dos irmãos que falavam língua estranha, e falando que aquilo não era de Deus. E quando eles falaram, eu ouvi a voz de Deus a segunda vez na minha vida, porque daí o Espírito Santo disse: sai daqui, que aqui não é o teu lugar, né? E então eu passei a procurar outra igreja, e então com o tempo meu pai foi morar bem perto da igreja, embora eu não morasse com meu pai, mas meu pai foi morar perto da igreja, e então de vez em quando eu ia com o pai, ia em casa do pai e já ia na igreja, né? E um dia eu fui na igreja, era uma vigília, e então daí Deus falou comigo, né? Eu estava ali, naquela vigília, começou na hora do culto normal, 7h30, 9h30 fizeram um intervalo de convite, né? Aquele convite, eu creio que era especial para mim, porque o visitante que tinha para aceitar Jesus era eu, né? Daí que tocaram mais até as 11h, meia-noite por aí, mais um convite, e nada de eu poder aceitar Jesus, vontade muita, mas eu estava amarrado no banco, eu não conseguia sair, irmão Danilo, não conseguia mesmo, não tinha como sair daquele banco. E então às 2h foi feito o terceiro convite, e o obreiro, veja bem, que eu conheço, não sei se ele é vivo ainda, pastor Elzio Pereira, ele saiu lá do altar e veio até onde eu estava
E quando ele tocou no meu ombro, bastou. Eu levantei e fui, aceitei Jesus. Glória a Deus. E aí então entra Jesus, já com a experiência, eu vejo assim o tremendo do projeto de Deus sobre a sua vida, que você já consegue já ouvir sem nem conhecer Jesus, começou a ouvir a voz do Espírito Santo, já Deus do início te direcionando já o caminho que o Senhor teria que seguir, né? Foi uma coisa muito importante na muito nossa forte, vida, né? O chamado de forte, Deus na sua vida, né? Porque, na verdade, embora eu estava no caminho errado, mas eu sempre... o meu pensamento era chegar a Deus, não tinha, né? Eu tinha com a minha mãe, todos os dias, às 18 horas, o nosso serviço cessava, né? Eu era gurizão, né? Mas eu ia para reza com a minha mãe, né? Fazia aqueles terços, né? Fazia tudo ali com muito respeito, né? A gente queria, né? Por isso hoje eu não murmuro de quem não falo mal de outra igreja, porque às vezes as pessoas têm um bom sentimento. Eu tinha um bom sentimento. E foi aonde eu dei lugar para o Espírito Santo operar em mim. Porque se eu não tivesse o bom sentimento, embora eu estivesse no lugar errado, né? E então eu estava no lugar errado, mas o meu sentimento era bom. E foi aonde Deus pôde falar comigo. Mas tem uma coisa aqui, irmão Danilo, que é importante no meio desse tempo aí entre o que Deus falou comigo a primeira e a segunda vez, né? A minha mãe era muito católica e nós era muito apegado ali à igreja católica e a batina do padre. Então minha mãe, ela pensou nessa época de comprar uma Bíblia, né? Comprar uma Bíblia. E daí ela foi lá na igreja onde a gente frequentava, a igreja Sombrio, né? O padre era o padre João naquela época, já era velhinho naquela época, depois morreu, né? Mas ela foi lá e disse: Padre João, eu vim aqui porque eu tenho vontade, muita vontade, de comprar uma Bíblia, né? E o Padre João disse: Dona Maria, se a senhora quiser comprar uma Bíblia, compra. Mas geralmente as pessoas que lê Bíblia ficam loucos. Fico tudo louco, Dona Maria. Então, já vou te avisar. Tem umas Bíblias aí da capa preta que realmente faz as pessoas ficar tudo perturbado. E daí que com aquelas palavras deixou a mãe ainda mais com vontade, né? Mais com vontade conhecer a Bíblia. Então daí, como eu era o amigo da mãe, né? Eu passei a ler a Bíblia todas as noites, né? E então eu lia todas as noites, lia com voz alta. Eu gostava de ler a Bíblia em voz alta, né? Num tom de voz que eu procurava fazer um tom de voz bonito, né? Só que eu começava a ler e pouca demora começava a chorar e começava a derramar lágrimas. E a mãe disse: o que está acontecendo contigo, rapaz? Não, mãe, aqui essa luz aí, que a luz naquela época, a luz de candeeiro, né? Eu culpava a luz, eu digo: não, essa luz escura aí, né? Não tem como a gente ler sem chorar, sem derramar lágrimas, então não começa a doer os olhos. Mas eu tocava, um capítulo, 2 capítulos, não parava. Eu gostava, eu amava ler a Bíblia. E aquilo foi me ajudando, né? Foi me ajudando, foi aonde daí foi eu procurar realmente a igreja, né? Depois que eu vi os irmãos, que eu tive o primeiro encontro, a mãe comprou a Bíblia, a gente passou a ler a Bíblia, eu tive o segundo encontro com Deus e depois então aceitei Jesus como meu Salvador. E depois, pastor, do senhor ter aceitado nessa vigília Jesus, o senhor levou algum tempo para se batizar? Se batizou nesse ministério, na Assembleia de Deus? Como Sim, olha, eu me batizei
Eu acho que eu levei talvez um ano, talvez, ainda para me batizar, né? Eu me batizei em 1974, né? Eu levei talvez um ano a me batizar, né? Porque eu trabalhava depois, nessa época, eu trabalhava de fotógrafo. E nesse trabalho de fotógrafo, né? Exigia que a gente fosse em vários lugares, né, o Danilo, e aonde o rapaz que trabalhava comigo me mandava, ele era o meu chefe, ele dizia, hoje tu vai no bailão, eu tinha que ir, hoje tu vai no casamento, lá eu ia. Então tinha vários, né, até em boates eu tive que ir. Claro que quando eu fui, se ele dissesse que eu ia lá na boate, eu não tinha coragem de ir, eu ia ter vergonha. Mas eu fui porque ele me mandou, vai lá numa casa assim. E daí, depois que eu estava lá, que com o tempo a gente foi vendo que aquele lugar era só mulher, só tinha mulher ali, só eu, né? Então daí, era um aniversário de uma criança, daí que eu vi que ali estava, né? Então eu passei, eu tinha esse trabalho difícil, mas mesmo assim, quando eu tive a oportunidade, eu fui muito animado pela minha irmã, que também aceitou Jesus logo após comigo. Meu cunhado aceitou Jesus também logo após comigo. Então daí nós se animamos e fomos descer as águas. Em 74 a gente desceu as águas, ali tinha mais de 150 pessoas talvez ali se batizando, e eu desci as águas no rio, ali na Lagoa de Fora, né? Foi uma bênção, né? Eu tomei uma decisão, mas ali, então daí eu perdi muito daí com o trabalho, porque daí eu passei a trabalhar só com casamento, com aniversários, né? Então eu fui perdendo muito, mas graças a Deus que eu alcancei Jesus. E como foi mais ou menos a aceitação da tua mãe, que era companheiro, né? Deus, como é que foi quando ela disse que no momento que o senhor disse que ia virar um cristão, que ia deixar de ser católico? Não, minha mãe aceitou Jesus logo em seguida também. Também aceitou? Minha irmã também morava em Porto Alegre, e ela também aceitou Jesus, né? Todo nesta época a gente todos ficou... Então foi uma obra completa. Foi uma obra muito grande, foi uma obra bem muito grande ali na nossa vida, né? E então a gente começou a servir a Deus, claro, começou a vir as lutas, né? Eu tinha uma irmã, a minha irmã e meu cunhado me ajudavam muito, né, na minha mocidade, porque aquela mocidade que me apoiavam, eu não sei porquê, mas no momento que eu aceitei Jesus, ninguém mais ficou perto de mim. Então eu virei motivo de chacota dos meus irmãos, daqueles que me convidavam para a igreja. Eu choro até hoje, porque foi prova. Então minha irmã, ela me ajudou muito. E nós orávamos muito. E um dia, em uma oração, Deus usou ela para dizer que Deus ia me usar muito na sua obra, e que Deus ia me levantar. E aquilo me animou muito, porque a minha irmã não era uma profeta, ela é até hoje. E até eu nem gosto de conversar com ela, para não ouvir muita coisa. Mas a semana passada ela se queixou-se que eu não falava com ela, mandei uma mensagem. Eu disse, mana, fica tranquila, eu estou indo para perto, a gente vai te visitar, mano. Ela disse, eu sei que tu vai. E tu tá vindo porque Deus tem algo ainda para tu fazer naquela cidade. E tu sabe, eu não sei o que é que Deus tem ali, o que eu preciso fazer, mas quando ela profetiza, eu preciso ficar atento, porque Deus... É Deus falando. Deus falando. Então a gente já vê que já no início o senhor já começa a enfrentar já algumas adversidades, né, pastor? Já Deus do começo da sua caminhada, que não foi muito fácil. A gente sabe que a jornada de um cristão, a gente passar pela transformação,
isso muitas pessoas não aceitam na vida da gente, amigos e outros até que eram para apoiar a gente, né, que estava dentro do ministério. Eu me recordo, né, dentro da caminhada, quando me converti também, né, uma vez o pastor pediu para nós abrir a Bíblia no versículo, né, parente nosso, eu folheando a Bíblia, não encontrava o livro, e o rapaz, se tu é crente ainda, não sabe nem o livro da Bíblia, né, pessoas que é para trazer uma palavra de incentivo, às vezes acaba nos motivando para nos destruir, né? Para nos derrubar. Mas graças a Deus, Deus deu graça para o senhor, a gente acompanha, mas vamos continuar essa trajetória. Então o senhor trabalhava como fotógrafo, agora já cristão, fazendo casamento, né? E o senhor continuou nesse primeiro amor. Como foi esse trajeto? Como é que foi a continuidade dos cultos? O senhor cada vez mais apaixonado? Como é que foi? O senhor foi separado para obreiro primeiro, ou neste período antes de ser separado o senhor encontrou a irmã Terezinha? Como foi esta jornada? Que aí tem... Esse é o primeiro ciclo da sua caminhada, aceitou Jesus, transformado. Como é que foi o andar daí para frente, pastor? Jesus, eu nem gosto de contar isso aí, né? Mas a verdade é que depois que eu aceitei Jesus, eu não posso dizer que eu tornei o jovem mais crente da igreja, não. Eu morava muito longe da igreja, né? Talvez, não sei se uns 8 quilômetros, 10 quilômetros, eu tenho que ver. A igreja fica em Lagoa de Fora, 3,5 km, é só de Lagoa de Fora até Sombrio. E eu morava no Maracanã. E então, do Maracanã lá era bom, depois tinha mais 1h30 para chegar até Guarita, que a gente andava de bicicleta, né? E aí depois tinha várias horas para chegar até o Maracanã. Então não sei quantos quilômetros tinha. Então era muito difícil, muito longe. Mas eu gostava sempre que podia, no final de semana, estar na igreja, né? Gostava mesmo. Eu tinha prazer de estar na igreja, mesmo que fui assim um pouco desprezado. Hoje eu entendo, né? Hoje eu sei que tudo aquilo foi Deus me moldando, né? Porque no momento daquela luta, Deus falou comigo várias vezes, né? Que Deus ia me usar, mas eu não sabia qual é aquele sofrimento, a experiência que eu estava passando, né? Então, na verdade, daí eu trabalhava ali em Sombrio, né? Em Sombrio, e nós tínhamos um ateliê de foto, né? Onde a gente fazia as fotografias, e então um dia eu saía sempre com o tio da minha esposa, e ela morava tinha morrido a mãezinha dela, e ela foi morar com o meu tio. E um dia o meu tio, né, não sei se ele fez por querer, ele disse: vai lá em casa e pega um filme lá com a Terezinha. E eu, muito envergonhado, mas fui lá correndo. E quando eu cheguei lá para pedir o filme, não estava a esposa dele, estava a Terezinha. E eu olhei para aquela galega, eu achei ela muito bonita. Eu peguei aquele filme ali, mas bateu no coração muito forte. Disparou o coração dele. Disparou. Saí dali, né? Saí dali com o meu tio, fui trabalhar. E depois passou uns dias, ela foi lá visitar o foto onde a gente trabalhava. A gente conversou mais, e depois, com o tempo, criou o namoro, né, que se tornou um casamento. Quando eu namorei ela, né, claro, eu tive que enfrentar uma disciplina, né, uma exclusão da igreja. Nem foi uma disciplina também, foi uma exclusão, porque daí eu fiquei 3 anos excluído da igreja, né, porque eu namorei a Terezinha, e a Terezinha não era batizada. Ela tinha aceitado Jesus, ela tinha ido a um culto ao ar livre, né, mas não entendia muito das coisas de Deus, mas ela tinha ido a um culto ao ar livre, e ali convidaram para aceitar Jesus, e ela disse que foi a primeira a aceitar Jesus, mas ela não tinha entendido o batismo, como demorou muito tempo ainda a se batizar, né, nas águas.
mas eu paguei um preço caro por esse meu namoro, né? Que eu também não fico triste com o pastor que me excluiu, né? Que me excluiu, porque sinto que foi também uma experiência com Deus, né? Hoje é difícil, Danilo, se você falar em disciplina, né? Já o crente já não quer mais ficar na igreja, então tem a outra. Naquela época o cara chegou e disse para mim, o diácono veio e disse assim: Magno, tu nem vai na igreja, o pastor ontem te excluiu, né? Eu digo, ele me excluiu, mas ele não pode me impedir de orar a Deus. Eu continuei orando a Deus, as portas não iam se fechar para mim, porque eu não ia deixar de orar ao meu Deus e buscar o meu Deus na minha juventude. Graças a Deus, sim, que é um momento, né, que a gente começa a refletir, a gente acaba se lembrando das provas e a gente deixa a emoção falar. Mas é importante, irmãos, que está chegando agora, né, nós estamos relatando aqui, as horas já vão passando, né, porque tudo tem um início, amados, tudo tem um início, uma jornada, e às vezes pessoas não sabem do nosso sofrimento, das nossas provas, né? Olha só o momento de agora, né? Como a gente já mencionei no domingo, né? O hino de Mariano, né? Que a gente só vive um momento, né? A gente quer viver um momento quando Davi derrubou o gigante. Nós queremos viver um momento quando Elias derrotou os 400 soldados de Baal, e por diante, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, e por diante a gente só quer ver aquele momento, mas nunca ninguém vê o momento que Moisés teve que fugir para o deserto, nunca viu um momento em que Davi teve que apacentar as ovelhas do seu pai. Então esses momentos de preparação, né, esses momentos que muitas vezes foi sozinho, foi sólido, né, foi injuriado, né? Então esta preparação, esses momentos as pessoas não lembram, elas só lembram do agora, eles vejam só o momento. Por isso, né, dentro dessa jornada, a gente que conheceu o pastor Antônio, a gente sabe um pouquinho, mas a gente quer deixar relatado nesta programação que foi um projeto de Deus sobre o coração dele também, esta rádio. Tudo isso aqui foi um projeto que Deus colocou no coração dele, e nada mais justo, né, de trazer um relatório parcial, mais ou menos, que fica muita coisa esquecida e muita coisa que machucaram muito é deixado de lado para não abrir esta ferida, os irmãos entendem, né? Então é necessário. Sei que no primeiro programa ele estava trazendo as suas experiências com Deus, mas hoje essas programação que nós vamos ter mais duas, eu creio, né? Alguns irmãos que se lembrarem, né, que daqui a pouquinho nós vamos entrar no trabalho de Canguçu, mas por enquanto vamos trazendo o relatório do início para você saber como foi o início da caminhada do pastor Antônio, que não foi muito fácil, irmão, não foi muito fácil. O trabalho aqui em Canguçu em si também, muitos relatos de alguns irmãos, irmã Zeni, irmão Everaldo, não sei se já estão conosco aqui, estava nos lembrando, tempos difíceis, com frios, que nem hoje, ele e a irmã Terezinha de moto aí fazendo um trabalho na Glória. Quem conhece a Glória sabe que não é muito fácil, né, por nosso interior. Então tem muitos irmãos que tem relatos aí que pode compartilhar com nós aí nos comentários. Pode ir deixando aí o seu comentário, que daqui a pouquinho nós vamos atender vocês. Nós queremos trazer aqui toda a história, toda a jornada, né, do pastor Antônio, porque teve momentos mais difíceis na sua caminhada, teve momento que ele dependeu somente da fé, teve momento que ele orou para poder, porque a gente já ouviu esse testemunho, mas hoje vai ser um relatório, né, prolongado. Não vamos conseguir concluir, com certeza não, né, mas ainda nós vamos chegar, porque ele passou por outro trabalho, esteve início, ele teve mudanças sobre a sua vida, né? Então a gente vai continuar aqui. Eu só dei esse tempo para ele, né, se recuperar um pouco. Agora nós já temos aonde que ele conheceu a irmã Terezinha, foi excluído da igreja, né? Quando, imagina, amados, se nós fomos suspensos para cumprir uma disciplina, nós já se levantemos contra o pastor, já não queremos. Imagina tu ser excluído, mas estava tranquilo,
porque era o chamado de Deus. Eles podem excluir da igreja, pode excluir das obrigações, mas não pode excluir de você falar com Deus. Esse é o sentimento que a gente vê e o carinho. Então, Deus, do início da caminhada do pastor Antônio, foi muito difícil, né? Então a gente quer dar continuidade, pastor Antônio, né? Porque a gente ama muito e quer saber de todos os momentos, porque não só das glórias, porque isso aqui que nós temos, esse estúdio, esta igreja, estas congregações no interior, isso é tudo um trabalho iniciado lá no início, porque se o senhor não ouve a voz do Espírito Santo lá atrás e não suporta tudo isso, nada disso hoje nós tínhamos aqui. Mas o projeto de Deus foi muito grande, e como a tua irmã diz, não para por aqui, vai continuar. A igreja de Canguçu, ela vai perder sim um pastor amado, que vai ficar um pouco distante, mas como o senhor disse, pode o senhor não estar aqui, mas daqui de dentro do nosso coração e de muitos filhos que o senhor deixa por aí, dentro do nosso Canguçu, ninguém pode tirar. Isso não tem calúnia, não tem injúria, não tem nada que possa tirar o amor que muitos desta igreja têm. E não só da nossa igreja, aqui nós formos ver, temos muitas pessoas de muitas cidades, de muitos lugares aqui, que têm amor grandioso pelo Senhor, que vão se expressar, com certeza vão expressar o carinho que tem pelo Senhor. Então, não é só Canguçu, o Senhor alcançou muitas vidas, fez muitos filhos pelo Brasil inteiro. O Márcio, lá que o Senhor encontrou, você tornou filho lá, como é que foi lá na divisa da Argentina, Santa Catarina. Então, o Senhor o Senhor marcou vidas, marcou história, porque o Senhor suportou a cruz pesada. Então, por isso que é necessário, sem que às vezes machuca olhar para o início, né? Mas é necessário para que os irmãos saibam, porque hoje a gente vê só o momento e diz assim, ser pastor é bom, mas e o início? E o início? E as provas, o choro, as lágrimas, e às vezes tu com razão e querer falar, e o Espírito Santo não tira a satisfação, porque é eu que falo por ti, e matar no peito, sufocar, e ainda vou entrar para casa e não levar o problema do ministério para dentro da casa. Tem que matar no peito, porque se tu despejar os teus problemas dentro da tua casa, mata filho, mata esposa, mata tudo. Então, pastor, a gente tem um carinho. Eu sou muito suspeito de falar, porque, né, hoje conversava com o nosso pastor presidente, digo, eu amo demais o pastor Antônio Magnus, né, porque é uma pessoa que teve sempre o amor, me encontrou num momento muito, muito delicado, e só quem pagou o preço saberia e pegava a minha causa. Quem não pagou o preço, não sabe o que é pagar um preço, pastor Antônio, ninguém me ajudava da forma que foi me ajudado. Pastor Antônio Magnus, vamos continuar com o seu relato mais um pouquinho, e depois vamos atender, porque nós temos mais outra programação, porque eu quero detalhar mais mesmo depois a chegada do senhor em Canguçu. O senhor retorna depois para outro trabalho e acaba tendo que ser trazido de volta para Canguçu, e aí eu quero saber o surgimento, nos mínimos detalhes da construção, porque até hoje, vou ser sincero com o senhor, o movimento da nossa igreja, eu não sei como é que o senhor fez isso aqui não só isso aqui, pastor. Não só isso aqui, a estrutura que nós temos na cidade, a sede nossa da cidade, mas nós temos congregações no Faxinal, nós temos congregações na Florida, na Coxilha do Fogo, no Rincão dos Maia, temos congregações nossas na Vila Nova, temos congregações construídas agora, recentemente nós temos uns 3 anos que nós construímos ali na Encruzilhada dos Grilos, uma congregação onde nós fomos despejados de um colégio e tínhamos apenas duas famílias ali, vamos nos dizer, e Deus abençoou tudo pelo seu trabalho, e hoje nós temos ali uma congregação na qual nós gastamos quase 80 mil ali. Então não tem como a gente entender o mistério. Nessa área eu vou pedir para o senhor, na cidade do trabalho de Canguçu, para nós detalhar mais. Mas vamos seguir até o casamento da irmã Terezinha, porque eu tenho que depois dizer, né, que aquele filme que ele foi buscar
já está ano que vem completando 50 anos, né? Sim. Aquele filme que ele olhou para aquela menina e o coração acelerou, né? Ano que vem está completando 50 anos, né? E a gente tem uma promessa, eu e o Juliano, né? De fazer, né? Um culto de ação de graça, de renovação de votos do pastor Antônio, que vai permanecer em pé, pastor Antônio. Vou dizer diante dos nossos ouvintes, né, porque não foi uma promessa da igreja, foi uma coisa que Deus colocou no nosso coração, meu e do Juliano. Não envolve a ele, vai envolver o lugar aqui que nós cremos que Deus vai guardar o nosso pastor presidente para ainda fazer essa renovação de votos no ano que vem, né? E vamos ter aí uma festa linda. Por que eu falo por isso? Porque foi um sentimento que Deus botou no meu coração e do Juliano. Não tem nada a ver com o nosso ministério. É Deus que colocou no nosso coração. Mas conheceu a irmã Terezinha, ficou 3 anos afastado. Como foi o seu retorno? Foi no mesmo ministério, com o mesmo pastor? Como é que foi a trajetória? Foi depois do casamento? Ou vocês conseguiram voltar antes? Importante isso aí. Eu me casei em Sombrio, Santa Catarina, no cartório de Sombrio. Eu não tive a benção pastoral porque eu estava excluído, né? Estava excluído da igreja pelo meu amigo pastor Elcio, que eu amo ele muito, porque Deus usou ele para me experimentar, né? Então, depois que a gente casou, a gente veio para Capão da Canoa. Pegamos só a nossa roupa do corpo e viemos para Capão da Canoa, onde as minhas mãos de fotógrafo, né, se tornaram mão de servente. Aí eu vim para Capão da Canoa trabalhar de servente, larguei tudo, né, e vim trabalhar de servente. E fazia quase 3 anos que eu estava esquecido, né, do pastor que me excluiu. Mas Deus, quando ele quer que você se levante, Ele trabalha no coração. Durante esses 3 anos eu ia na igreja, mas nunca pedi, ia na mesma igreja em Capão da Canoa, na mesma Assembleia de Deus, mas nunca pedi para reconciliar, porque eu queria. Sempre fui muito temente a Deus, as coisas de Deus. Sempre foi algo na minha vida muito sincero. Eu poderia ter pedido a reconciliação, já casado, na igreja Assembleia de Deus ali em Capão da Canoa, mas eu esperei. E daí quando fez 3 anos, tu vê, o pastor Elcio, ele era um pastor, mas ele trabalhava por conta, tinha uma fábrica de sapato, de chinelo, e vendia muito. E Deus fez ele fechar as portas para ele, para o pastor. E ele saiu, foi no meu cunhado pedir dinheiro para resolver os problemas. E daí o meu cunhado disse: olha, eu não tenho, mas quem sabe tu vai lá no meu cunhado, lá em Capão, pode ser. Tudo assim num abrir de entendimento, porque o meu cunhado podia, porque o meu cunhado era bem de vida. Ele emprestava dinheiro para todo mundo. E não sei por que ele não emprestou ali para o pastor Elcio. E apontou para mim, porque eu nunca emprestei dinheiro. Mas eu sempre ganhando bem pouquinho. Tudo que sobrava 5 reais no final da semana, a Terezinha levava para o Banco Sul Brasileiro, né? E daí, o que aconteceu? O Lauro, meu cunhado falecido, ele disse: vai lá no Toninho e vê se ele tem. E ele foi lá. Então foi a lembrança. Daí voltou a lembrança que ele
tinha me excluído. Mas mesmo assim ele lembrou, mas não falou nada. E quando ele levou o dinheiro de volta, foi lá falar para o meu cunhado que tinha conseguido. E o meu cunhado disse para ele: e tu lembrou que ele precisa de uma carta para reconciliar? Tu lembrou que ele precisa voltar para a igreja e está segurado só por ti? Então naquele momento o pastor Elcio fez uma carta e me mandou para mim poder entrar em comunhão com a igreja. Então foi a maior experiência, uma das experiências mais amargas, que por pouco, irmão, eu não caí. Porque 3 anos de prova não é fácil, né? Eu cheguei um dia a entrar no campo para jogar futebol com o pessoal do trabalho. Cheguei a chutar na bola, mas lembrei. Não é fácil, irmãos. A gente acaba também se emocionando junto, porque só quem conhece sabe o zelo e o amor, o temor de Deus na vida do servo dele. É forte, mas é necessário, amados. Porque aqui em Canguçu sempre teve um pastor que chorava. Muitas e muitas das vezes nós chegávamos aqui, estava ele diante desse altar chorando, e nunca, de todo esse período, nunca vi ele reclamando de alguém ou dizendo que não dava para suportar alguém, mas sempre arrumando uma forma e outra, porque Deus preparou no início bem preparado. Era o momento da prova de fogo, irmãos. Então por isso que eu digo, não é fácil, precisa ter uma estrutura que só o Espírito Santo pode dar. Só aquela voz que falou lá com ele no campo de futebol. E aí fala novamente, porque o temor é muito forte. Então, por isso que a gente diz, pastor Antônio, a gente é grato a Deus pelo seu chamado e pelo seu ministério. E foi tão forte, por isso que eu creio, não sei em que forma, de que maneira Deus vai continuar fazendo, porque, amados, o pastor Antônio, ele não vai cuidar mais de igreja, mas Deus disse que a obra dele ainda está sobre os seus ombros, porque foi muito forte, pastor, o seu chamado. Então por isso que ainda, e não é em vão, tu só parou de lutar algumas lutas, como foi falado, né, através do pastor Francisco na última festividade que tivemos aqui, que não é tua, porque Deus tem algo, eu creio, melhor ainda para o senhor fazer. Se o senhor tiver condições, quiser continuar mais um pouquinho, senão nós tornemos no próximo programa, pastor. Nós podemos deixar para os mais, realmente ali quando eu entrei no campo para jogar futebol de novo, então não vai dar. Amados irmãos, quero então atender vocês que estiveram conosco e quero convidar todos vocês para o próximo programa participar. Aí eu vou estar interagindo com vocês junto. Você que conhece o pastor Antônio, que daqui a gente vai seguir já iniciando mais além no outros trabalhos dele, e você já vai deixando aí algumas perguntas que eu vou tomar nota, e quando nós chegar no trabalho de Canguçu, mesmo que você não seja de Canguçu, tem a Sandra, não sei, o senhor conheceu a Sandra? A Sandra é nossa irmã do coração desde o primeiro programa. Mas do programa, então? Do programa, eu não sei quem é a Sandra, ela não manda nenhuma foto pra gente saber se ela é branca, se ela é a escura, ou, não sabemos. A única coisa que eu sei é que ela tem Deus e um amor muito grande por nós,
que não Pois perde eu até achei no início, pastor, que ela era já filha. Pois é, eu achei que ela já era filha. Não é. Talvez o senhor não se lembre quando vê ela. Não é, mas não é. Não mesmo. é. É lá da região, lá de Santa Catarina, mas não conheci, embora fiquei aqui esse tempo todo e cresci lá, voltei lá para aquele tempo lá em Criciúma, né? Mas não, a Sandra não conheço, não sei quem é a Sandra, mas sei que ela se tornou uma Gideã, né? Sim, é do nosso lado. Companheira desde o início dessa programação, né, pastor? Então por isso que eu até nunca entrei nesse detalhe, né? Porque aí ela já está uma das primeiras a comentar aí com nós. Por isso eu peço a Deus, né? Peço a Deus que essa programação ela não pode terminar, né? Porque eu sei que muita gente vai sentir a minha falta, mas eu tenho que obedecer a Deus. Isso dói dentro de mim. Domingo entrou ali ele gosta que o João Carlos, ele gosta que chama ele de cabeludo, né? O João Carlos entrou ali e eu tive que mandar ele fechar a porta porque ele começou a chorar. Ele disse: pastor, tu não sabe o porquê eu ajudo essa obra. É o carinho que eu tenho por ti, o carinho que tu tem por mim. Sempre que tu me deixa entrar dentro do teu escritório, chora comigo. Ele disse: eu estava com a causa totalmente perdida na justiça. Só faltava a condenação. É verdade. Eu entrei dentro da tua casa, tu fez uma oração. E o juiz mudou a história. E sempre que eu venho aqui pedir algo para ti, tu é tão bom comigo. Eu não consigo entender. E derramou as suas lágrimas, chorou. Vi um homem chorar na minha frente. Quando é um irmão, assim, tudo bem, mas... Então eu sei que muita gente vai sofrer com a minha ida. Mas eu quero dizer para vocês, eu vou estar aqui junto de vocês sempre. Sei que o meu ministério vai continuar de outra forma ainda, tenho certeza, né? E eu vou deixar filhos e filhas, né? Deixar filhos e filhas, né? E eu tenho pessoas que são realmente, né, filhos e são filhas que a gente não pode, né? Danilo é um filho que eu tenho, né? A gente sabe, né? O Juliano é filho, o Jaci é filho. Mas a gente sabe que eu tenho uma filha que Deus me deu nessa cidade por profecia, que Deus falou comigo e confirmou no dia que aceitou Jesus, que durante o programa eu vou relatar dessa filha especial. Essa filha, eu acredito que botou até comida na minha boca quando eu adoeci, com minha esposa doente dentro da casa dela. Ela chorou conosco. Eu só tenho gratidão a Deus por essa filha. Então, com o tempo, a gente vai testemunhando. Mas são muito fortes, irmão. A emoção é muito forte, né? Quando a gente testemunha pregando é uma coisa, mas quando você testemunha aqui, com esse fundo musical e alguém te perguntando, não é fácil, não é fácil para contar, porque a gente está sentindo, a gente sente a dor também da separação por alguns dias, por dia só, mas eu preciso obedecer a Deus, porque eu prometi a Deus que Ele me matasse se um dia eu resolvesse desobedecer Ele. Então eu sei que não tenho medo da morte, amados irmãos. Eu tenho medo da desobediência. A morte não me assusta, mas a desobediência assusta. Então, eu quero obedecer ao meu Deus, porque obedecendo a Deus, eu estou bem com todos meus irmãos. Graças a Deus, não é muito fácil, amados irmãos, a gente fazer esta programação. Eu esperava não passar por esse momento, confesso, pastor Antônio. Esperava que pudesse demorar muito mais, né? Porque a gente sonhou
junto e trabalhamos junto, tenho o mesmo sentimento por este programa, que o Senhor trouxe esses projetos e nós abraçamos, né? Não tenho nenhum curso de informática, pastor. Nunca tive, nunca fiz. E quando o Senhor lançou o projeto, a gente veio aqui, fui pro YouTube pesquisar como montar tudo isso aqui e montemos juntos. Foi várias terças-feiras que passamos sentados junto aqui. Às vezes faltava só um título para botar no ar, mas eu ficava aqui e o Senhor orando ali para que desse certo, para que Deus abrisse a mente. Não foi nenhuma nem duas terças, foi várias terças-feiras. A luta para conseguirmos chegarmos aqui. Para chegar nisso aqui. E eu creio com certeza que isso aqui vai ficar aqui. E o pastor Luizinho vai honrar esse trabalho. Ele é nosso filho também. Vai honrar esse trabalho com mais sabedoria ainda. Eu só quero lembrar os irmãos que eu não estou pegando o nome dos irmãos aqui que estão comentando para concorrer o relógio. Se você não comentou, comente ainda. Eu não peguei, mas eu pego em casa. Eu ligo o computador, os comentários de vocês vão estar aí e eu vou pegar os nomes de vocês para concorrer esse relógio do irmão Josias, né? E tem muita coisa então para contar para vocês, né? E vocês com certeza, alguns estão chorando lá com nós. Com certeza. Do outro lado, né? Quero atender então, amados irmãos, a cada um de vocês aqui, que são muito especial para nós. Então a gente sempre traz um carinho muito grande, porque vocês é muito importante, irmãos. Tá? Tem alguns irmãos, mas vocês ficam ali mandando um abraço, né? Sim, porque só existe essa programação, primeiro porque Deus nos abençoou e colocou no ar, mas para essa programação continuar, nós precisamos de vocês. Senão, o abraço é que mantém a nossa conversa com os irmãos, é que faz eles... A gente sente saudade de chegar aqui. A gente tá junto, a gente tem que conversar com nossos irmãos. Quando a irmã Sandra não fala aqui, a gente fica preocupado, mas a irmã Sandra não apareceu hoje. Cadê a irmã Sandra? Como hoje eu não estou notando o Elinho, né? O Elinho não vi aqui, mas apareceu. São irmãos que estão sempre... Não, sim. Tá aqui o Elinho, sim, pastor. Tá aí. Então são famílias, se tornaram parte da nossa família. Quando não aparece, a gente fica triste, né? Sim, a gente fica preocupado. Fica triste, porque eles fazem esse programa com nós. Porque agora nós vamos conversar com eles, né? Só não saia, não vão dormir agora, irmão. Por amor de Deus, não desligue, né? Nós vamos atender os irmãos. Não saia daí. Se você não curtiu, curta essa programação, né? Por favor, não sair antes da nossa oração. Nós vamos orar por ti, pela tua família, e Deus vai fazer milagre, né? Vai fazer milagre aí na tua casa, tá bom, irmão? Deus vai fazer milagre. Eu profetizo, Deus vai fazer milagre. O irmão Eduardo me mandou aqui um testemunho, né? Ele fez vários exames, ia fazer vários exames. Eu disse, pode fazer, irmão Eduardo, não vai dar nada. Amém. E ele disse, eu tomo posse na palavra. E hoje ele testemunhou que fez todos os exames, parecia impossível não dar nada, e não deu nada. Amém. Só deu bom e bom. Por quê? Aleluia. A gente tem que confiar nas nossas palavras. Nós somos homens de Deus, mulher de Deus. Deus ouve as nossas palavras. E eu quero profetizar para você que está aí, não saia. Se você tem alguém enfermo na tua família, não saia. Por favor, receba a promessa de Deus. Vamos estar orando no final dessa programação, né? O teu sono vai ser maravilhoso, pode ter certeza, né? Nós também precisamos sair. O Danilo precisa também levantar cedo para o trabalho. Ele trabalha o dia inteiro, né? Mas ele está aqui. Você fica aí. Nos honra até o final dessa programação, que eu quero profetizar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, graças a Deus. Está ligadinho então desde o começo desta programação conosco a nossa irmã Sandra Max, deixando a paz do Senhor a todos vocês aí da rádio. Hoje vou conseguir assistir o programa pelo YouTube, ao vivo e a cores. Oh, glória! Amém, irmã Sandra, Deus abençoe, obrigado por este carinho
Que Deus continue abençoando você. Também nosso irmão Isael Rodrigues, o nosso irmão Isael Rodrigues deixando a paz do Senhor, que Deus abençoe. Deus abençoe este jovem. Vai ser apresentado já na ceia, pastor? Pelo menos ele deu a palavra. Não. Deus falou com ele. Não, então amém. Graças a Deus. Às vezes a gente fica pensando como Deus... Até o final gerando filho, pastor. É importante. Eu estava lá testemunhando. Né? Quando eu ia terminar o testemunho, Deus diz para ele que o lugar dele era aqui. Depois eu conversei com ele, ele disse, quando eu disse, Senhor, diz para mim onde é o meu lugar. E o pastor respondeu. Glória a Deus. Deus é Deus, né? Então é maravilhoso. Agora é com ele Deus, né? Ele pediu e Deus respondeu. E aí tá sua mãe, a irmã Mara, né? Deixando aí a paz do Senhor Jesus. Uma guerreira sempre junto aí com nós, né? Quando tem só ela ouve. Quando tá a casa cheia, tem que ouvir todo mundo. E assim, irmã Mara é uma benção. Também a nossa irmã Marciane Borges Matias, né? Deixando a paz do Senhor. Não que esqueça, irmãos, Marciane, ela faz parte, né? Aí da loja, ela faz parte, não, ela é proprietária da... Não, ela faz parte sim, porque o Wendel acho que tem a metade, né? O Wendel ajuda, então você não esqueça, né? A nossa Marciane é a proprietária, ela que atende ali com tanto carinho, a gente é uma simpatia, né? Uma simpatia. Agora vou ter que tomar um tempinho agora, pastor, um tempinho bem breve, assim, né? Falando da Marciane. Ela tá sempre inovando, sempre querendo agradar os clientes delas. E dessa vez ela teve umas ideias, nos incluiu o restaurante Porto. Quem gastar lá na loja Maruém ou lá no restaurante Porto vai preencher um recibinho ali, um canhotezinho, para concorrer também uma cesta dos Dias dos Namorados. Tanto quem comprar lá, e também tem brindes delas ali, um brindezinho tá lá em cima do buffet do restaurante, quem vê. Então, tanto que eu gastar aqui ou gastar lá com ela, vai estar sendo sorteado no Dia do Namorado uma cesta de café da manhã e mais um brindezinho da Maruém junto lá. Então, né, os irmãos aí, corram lá na Marciane, lá, compre um vestido, já compra aí uma saia para a irmã para dar de presente e ainda concorre aí uma cesta, já pensou? É importante, né? Mas isso aí já tá comigo, né? Isso aí já ganhei, né? Isso aí esse presente já comprou um presente pra Terezinha lá na Maruém? Isso aí a Terezinha recebe tudo, né? É que eu almoço ali no... almoça no restaurante. Eu almoço ali no restaurante Porto, tá, né? Concorrendo, né? O restaurante Porto, né? E uma coisa que agora eu vou lembrar, a Adriane pediu aí, né? Para a gente comunicar, que a gente esqueceu domingo, comunicar aos irmãos que sábado é o casamento, né? O casamento da nossa pequena, né? A Miriam, né? A minha netinha, né? E vai ser às 6 horas aqui na igreja. E ela quer comunicar aos irmãos que não foram convidados para testemunha, né? Que foram convidados para testemunha vão estar convidados para ficar aí também, né? Mas os irmãos, né? Que quiserem vir assistir a cerimônia, vai ser uma honra, né? Vai ser uma honra para eles, embora não puderam fazer uma festa, convidar todo mundo como queriam, né? Convidar só a testemunha. Porém, se você quiser assistir, porque tem pessoas que gostam de assistir, ajudar a abençoar o novo casal, você pode vir sábado às 18 horas aqui na Igreja Assembleia de Deus, os Gideões. Graças a Deus. Também o Lucas Lages deixando glórias a Deus. Deus abençoe, Lucas, obrigado pela sua participação. Também a nossa irmã Marizane Borges deixando a paz do Senhor Jesus. Já estamos na escuta, irmã Marizane, irmão Feliz, que estava no culto conosco. Deus abençoe grandiosamente. Também o nosso irmão Otávio Ferreira dirigiu o culto hoje à noite aqui, né? Deixando a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na escuta, que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Otávio, irmã Nara, Isabelle. Agora não sei se o Lucas vai estar aí, também sua esposa,
né? Que Deus abençoe grandiosamente vocês. Também o irmão Sérgio Ferreira, deixando a paz do Senhor, pastor Antônio. Aqui é o presbítero Sérgio Ferreira, do Povo Novo, Igreja Gideões. Eu sempre escuto o programa Experiência com Deus. É uma bênção. Que Deus abençoe vocês. Também o nosso pastor Dilamar Quintana, deixando a paz do Senhor Jesus. Já estamos assistindo à programação Experiência com Deus. Um abraço aos apresentadores e os ouvintes. Que Deus vos abençoe a todos. Deus abençoe, irmão Dilamar, irmã Jane. Grande abraço para vocês. Também irmão Feliz, também comentando a programação, deixando paz do Senhor. Um abraço ao irmão Danilo e também ao pastor Antônio. Abraço Feliz. A irmã Sandra fala mais aqui: amados irmãos, a irmã aqui em São Bento do Sul está muito... Amados irmãos e irmãs, aqui em São Bento do Sul está muito frio. Tá chegando o inverno, irmã Sandra, mas que Deus continue nos dando graça e a sua bênção, e aí nosso coração está quente com o Espírito Santo. Irmã Samara, irmão Jardel, também ligadinho nesta programação, deixando a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui ligadinho no programa. Que Deus abençoe sempre. Já curti, já compartilhei para que venha ser bênção e que Deus venha alcançar muitas almas para Jesus. Nosso pastor Jaci também ligadinho na programação, irmã Soila, eles que estão um pouco adoentados aí, mas nós vamos estar orando, pastor Jaci, por vocês, e amanhã vocês já vão se levantar bem. Amém. Né, meu pastor? Deixando aí a paz do Senhor, pastor Antônio e irmão Danilo, estamos na escuta. Que Deus abençoe vocês nesta programação, que vai ser uma bênção. Deus abençoe pastor Jaci, também o nosso irmão Hélio, nosso Elinho Ribeiro, companheiro desta obra também, ombro amigo desse trabalho. Deus, no início da nossa caminhada, aí começou a escutar o programa e depois, né, quis ser um patrocinador também desta programação. Ele é um filho catarinense, né? Esse é filho. Essa semana eu estava lembrando, né, que ele estava lembrando, né, até é impressionante, né, que ele me chamou para orar pelo pai dele, né, e eu fui, não me lembra se era madrugada, e quando eu cheguei perto da casa dele, a polícia me seguiu e me cercou de arma pesada, né, daí, o que tá fazendo aí? Eu digo, eu vim orar pelos irmãos aí, sou pastor da igreja, né? Eles me seguiram, pensaram que eu entrei lá naquele lugar lá, pensaram que eu era bandido, né? Então ele disse, puxa vida, eu me lembro que o pastor não tinha tirado nem o pijama debaixo da calça. Eu digo, foi bom, porque o susto foi grande. Esse é lindo, esse é um amigo da gente também, né? Não se conhecemos aí pessoalmente, eu e o irmão Elinho, mas fizemos uma amizade muito bonita também. Sou grato a Deus pela vida do nosso irmão Hélio Ribeiro. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Também o nosso amigo e irmão lá do Maria Antônia, irmão Adriano Dias, Deus abençoe. Deixou aí a paz do Senhor. Nosso irmão Marcos Brito, Marquinhos, que também esteve conosco no outro programa aí, deixou aí: todos nós de alguma forma aceitamos Jesus, glórias a Deus, pastor. Também a nossa irmã Adriane Quintana, irmão Silvio Mar, a Miriam, né, todos aí ligadinhos na programação, deixando a paz do Senhor. Estamos assistindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, irmão Adriane, irmão Silvio Mar. Grande abraço para vocês. Também a minha esposa Elisane Aires, deixando a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe grandiosamente a tua vida, irmã, a minha esposa. Também a nossa irmã Eliane Devantier, né? Ela disse que pode chamar ela de Alemão. Não, ela disse: quem é que vai chamar de Alemão agora, pastor? O Danilo. Ela disse que ela vai chamar, vou ter que chamar ela de Alemão, a nossa irmã, nossa amiga. Nossa amiga, uma grande pessoa, né? Irmão Jardel, né? O nosso abraço.
né, a nossa irmã, deixando aí a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, irmã, que Deus abençoe. Também a irmã Zeni Mansky, deixando aí a paz do Senhor. Estamos na audiência, que Deus abençoe. Pastor Antônio e também o presbítero Danilo e os ouvintes. A irmã Zeni não se lembra, as primeiras vezes que eu estava aqui, eu ia mais o Ronildo levar a ceia aí, de bicicleta, né? De bicicleta. E eu só não lembrava que o irmão Eduardo me falou essa semana que ele tinha uma motinha e nós saíamos para o culto, chegava na subida, tinha que descer, porque a motinha não podia levar nós. Essa eu não me lembrava mais, viu? Quantas coisas, irmão, preciso lembrar muitas coisas, irmãos, que eu esqueci nessa caminhada, né? Vocês têm que escrever aí para nós, mandar aí os testemunhos aí que aconteceu durante aí a nossa estada por aí, né? Para a gente lembrar coisas assim importantes, né? Milagres que aconteceram que eu não marquei, né? Não lembro, mas que aconteceu e você se lembra e pode testemunhar para que nós leve esses testemunhos no coração. Alguma coisa, falar em testemunho, eu estava ouvindo o programa e vi tu falando, domingo eu não ouvi o programa, mas depois eu ouvi ontem à noite, vi tu pedindo para os irmãos trazer uma escrita, né? É muito importante. Quando eu saí daqui para Santa Catarina, né, que eu fui daqui, eu creio, como missionário de Canguçu, e eu lembro que o Gersi e a Raquel queriam muito dar um testemunho quando eu estive lá, não tiveram oportunidade, então escreveram uma cartinha. Então, de vez em quando eu pegava aquela cartinha que os irmãos queriam ter dito no púlpito, mas não disseram, não teve oportunidade, e eu chorava muito, porque as palavras deles foram muito tocantes, muito profundas, né? Então, depois sumiu essa cartinha, porque sempre que eu abria a minha pasta, eu olhava aquela cartinha e começava a dar saudade dos irmãos e chorava muito. Então eu estava pensando assim, já que os irmãos preferiu pedir para os irmãos trazer um bilhetinho, não precisa nem botar nada, traga um bilhetinho e me entrega. Escreva o teu nome e escreva alguma coisa nesse bilhetinho, porque eu vou fazer uma live, depois eu fazer uma live para agradecer, né? Agradecer os irmãos, e vou ler todos esses bilhetinhos em uma live para ficar gravado aquelas palavras que vocês vão mandar. Quero gravar no coração, né? Que vai ficar uma história, irmãos. Eu vou agora, estou pensando de fazer depois que eu me sentar, eu vou fazer uma gravação e para cada testemunho, e fazer uma pasta no YouTube, né? Como a gente diz, uma playlist para ficar ali, porque se eu morrer e Jesus não tiver voltado, vai ficar ali a história. Eu sei que o que a gente vai contar ali, vai ter gente que vai dizer, que nem o pastor Jotinha. Tem gente que diz, não acredito que Deus usou o pastor Jotinha daquela forma. Disse, não, a mesma coisa, muita gente não vai acreditar, né? Que no meus testemunhos, né? Por exemplo, um testemunho porque eu conto que o anjo fez a matrícula, né, da Juliana lá em Santa Catarina para mim. Muitos vão dizer que isso aí foi mentira, mas não importa. Muitos vão ser edificados, porque eu não posso deixar de contar aquilo que Deus fez, né? Eu falei para os irmãos lá que quando estava com dificuldade, Jesus mandou jundiar, e eu pegava jundiar com facão. É tremendo, pastor. É muita coisa na caminhada, né? Mas também são anos de caminhada e experiências com Deus, né? 38 anos faz dia 15 de junho que eu saí só para a obra. Olha aí. Saí por fé. Que mistério. Então temos muita coisa. E amados, se por acaso vocês que ouve, que nem a irmã Sandra, né, que também já testemunhou sobre através dos milagres que recebeu através, acho, dessa programação, se não me engano foi a irmã Sandra, né? Mas independente de você que mora longe, o irmão Hélio, não tem como mandar
essa carta, não tem como enviar essa carta, não precisa mandar pelo correio, pode nos mandar pelo e-mail, eu imprimo aqui e com certeza colocarei nas mãos do pastor Antônio. Você também de longe pode expressar com essa cartinha também e envia, que a gente vai imprimir e eu vou passar para o senhor. Pode ser, né, pastor? Vai ser muito importante para mim, porque eu vou registrar tudo isso, né? Exatamente. Vou levar tudo no meu coração, né? Vou fazer uma oração. Primeiro estarei orando por todos, botando meu joelho no chão, orando por todas aquelas palavras amigas que eles vão falar, e depois vou fazer uma live, vou avisar vocês, né, no grupo, vou fazer uma live, agradecendo cada palavra escrita ali, né? Por isso eu escrevo com letra legítima, para mim saber, ó, fulano escreveu que me amava. Ah, mas se você não me amava, não tem problema. Fulano, eu vou ler também com muito carinho. Eu te odeio, pastor. Gostaria de te ver longe daqui. Eu vou ler e vou chorar, porque eu entendo. Se Jesus, irmão, se Jesus não conseguiu agradar, quem é o Toninho? Como diz o Zezinho, quem é o Toninho? Né? Somos nada, somos um pó, né? Não podemos agradar todo mundo, não acreditamos nisso, não existe, e se agradasse seria ruim. É verdade. Continuando, né, eu falei da irmã Zeni, não posso deixar de mandar um abraço pro Everaldo, senão depois ele me puxa a orelha lá no restaurante. Lá. E ele depois e é amigo da gente também, baita amigão, companheiro quando a gente precisa dele nas festas, né? Tá sempre à disposição, não tem ruim pra... Também nosso grande amigo Daniel Salvador, Danielzinho, irmã Paula e a criançada toda aí escutando a programação, deixando aí a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Danielzinho, você e toda a sua família. Também a Camila, o Brendo, o Dominique. Fazia tempo, olha, eu fiquei tão feliz quando eu li ali a Camila, porque fazia tempo que eu até fiquei desconfiado, digo, puxa vida, a Camila é amiga da gente, por que sumiu do nosso programa? Graças a Deus, está aí a Camila, Deus abençoe a Camila, o Breno e o Dominique. Também a nossa irmã Nara Elisane, deixando a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos e a todos os ouvintes. Também temos aqui a irmã Leontina Ferreira, deixando a paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês e a todos os ouvintes. Deus abençoe a irmã Leontina. Também a irmã Daniele Nunes, deixando a paz do Senhor. Estamos assistindo o programa. Deus abençoe a irmã Daniele, o irmão Natanael. Sumiu a Dani, né? Tá trabalhando lá em Porto Alegre, a Dani, isso, né? Tá trabalhando dia e noite lá. Meu Deus do céu. Espero que faça algum registro lá, né? Pra gente ver como é que é a situação, né? Irmã Dani? Faz algum registro. Bom, agora graças a Deus já tá tudo melhorando, mas pede aí para fazer algum registro da situação aí pra gente ficar sabendo. Nosso grande amigo pastor Antônio, nosso irmão Irã Monteiro, sei que o senhor foi levar a ceia lá no Maria Antônio, mas eu acho que a estrada não permitiu. Ele não permitiu, uma pena, né? Puxa vida, a gente fez lá uma festinha lá, né? De agradecimento a Deus, a irmã Josi fez. Ele não pôde ir, foi uma pena. Grande amigo da gente. Meu abraço, irmã Irã, irmã Celoí, grande abraço para você. Pastor Jaci deixou um comentário aqui, pastor Antônio, os 27 anos do Senhor, no partório da igreja em Canguçu, o Senhor foi o meu pastor, o meu amigo, o meu conselheiro, que muito me ajudou e me manter de em pé até aqui. Puxa vida, do pastor Jaci, né? Ouvir uma palavra dessa do pastor Jaci, irmãos, isso aí arrebenta com a gente, irmãos. Isso aí nem pode, eu nem poderia ter falado isso, porque o pastor Jaci, né, é uma relíquia pra gente, né? É um exemplo pra gente seguir, né? Eu sei que tem alguém que eu ouvi dizer, esses velhos, né? Tu domina esses velhos? Não domino, nunca dominei esses velhos. Esses velhos são um exemplo de vida pra gente.
a gente olha e se espelha. Hoje com esse frio todo, o pastor João Bandeira. É verdade. Bateu aqui a pezinho pro culto de ensinamento. Meu Deus, aí. Puxa vida, eu disse, conversando com os irmãos, eu disse, se esse aí não ser salvo, eu estou perdendo meu tempo na igreja. Meu Deus, é verdade. Eu fiquei até apavorado. Mas o amor, isso amor à obra de Deus, né? É incrível. Mas vamos continuar aqui, nossa irmã Isabelle Ferreira. A família Ferreira tá ligada. Eu não sei o Luquinhas ainda. Lucas ele tá doente da garganta. Ela atacou a garganta. A Isabelle, minha amiga, Deus livre, né? Ela pode até não ouvir o teu programa. O meu ela ouve. Ela ouve. O meu programa, Isabelle, mandar um beijo para Isabelle, viu? Deixou a paz do Senhor, estamos na escuta, que Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Isabelle. Também a irmã Valesca Dias, deixando a paz do Senhor. Né? Minha parenta. Essa parente, né? Essa parenta. Paz do Senhor, que Deus abençoe sempre meu pastor. Deixou aí pro Senhor. Amém. A irmã Camila também deixou assim, ó. Pastor, eu já lhe disse isso esses dias. Você é meu pastor, meu pai na fé. Há 10 anos sou muito grata por tudo que o Senhor já fez por mim. E esteve nos meus momentos mais felizes e também nos mais difíceis. Seu abraço vai fazer muita falta. Estou em lágrima lhe ouvindo você. Você mora em nossos corações. Te amamos. Amém, amém, amém. Ela então está mencionando aqui o Brendo. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Também a irmã Sandra deixou um versículo aí. Deixa um salmos para o pastor Antônio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Também nosso irmão Gersi de Souza Reis. Paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos e ouvintes. Deus abençoe o irmão Gersi, a irmã Raquel, que também comentou a paz do Senhor. Deus abençoe aí, Deus abençoe meus queridos irmãos. Grande abraço para vocês. Também a irmã Maria Socorro. Ainda bem, eu estava preocupado que não tinha, a Maria Socorro não tinha aparecido, mas graças a Deus que ela chegou, né? Graças a Deus, irmã Maria Socorro lá de Paraíba. Um abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, viu? Ela deixou paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos aí, eu recebo em nome de Jesus, né? E seguiu aí deixando o amém, né? Na paz de Cristo. Também a irmã Raquel Borges deixou assim: pastor, já está sendo difícil só em pensar a sua saída. Temos muito carinho pelo pastor e a irmã Terezinha. Tá aí mais um relato da nossa irmã Raquel. A irmã Maria Socorro pediu oração pela sua vida, deixando glórias a Deus, deixando aí um abraço para o pastor, deixou assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, amém para todos aí da rádio, um abraço e paz do nosso Senhor, o pastor meu pai. Eu peço oração pela minha família, né? Também seguiu pedindo oração a nossa irmã. Deixou um versículo: levo meus olhos ao monte, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ela continua, aí temos aí a irmã Valéria. A irmã Valéria, deixa que agora eu me perdi aqui, baixei demais, tem mais, vamos voltar aqui. A irmã Valéria, achei, deixou aqui: a paz do Senhor, irmão Danilo, e ao pastor Antônio, estamos na audiência. E a irmã Maria Socorro deixou assim: vou deixar o meu testemunho. Eu caí uma queda dentro do banheiro e aí Deus me curou. Pedi oração ao pastor Antônio, aí ele profetizou a minha cura e eu fui curada pela glória de Deus. Que Deus, amém, testemunhando aí a nossa graças irmã. A Deus, foi essa semana que ela pediu oração aí que tinha caído. Então, graças a Deus, poder ver o testemunho do milagre.
a irmã Cleusa Nunes, deixando a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Só temos que agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Antônio, pelo carinho, a atenção que durante este tempo teve conosco. Deus continue lhe dando muita saúde. Também a irmã Sandra dizendo, estou aqui ainda na audiência. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, amados, no grupo, e nós já vamos estar orando por vocês. Sandra. Temos aqui também irmão Marcos Bandeira, deixando a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão Marcos. Também o irmão Elbio Pérez, irmã Jussara, deixando a paz do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente as vossas vidas. Então, pastor Antônio, já são 23 horas, né? Mas, graças a Deus, nossos irmãos guerreiros, até o final, aumentou bastante a nossa audiência aí, os irmãos curtiram a programação, né, as visualizações, muitas visualizações, e vai aumentar muito mais. Então eu quero só dizer obrigado por acreditar nesse trabalho, obrigado por fazer parte desta obra, desta emissora, né, porque vocês estão nos motivando cada dia mais, porque sabemos que temos companheiros, temos amigos que também nos ajudam nesta programação, tá bom? Que bom que vocês estão aí. Então, neste momento, nosso pastor vai nos abençoar, vai nos levar a Deus em oração, e eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça onde que você estiver. Neste momento, faça um ato de referência ao Senhor e receba a bênção nesta noite. Pastor Antônio. Graças a Deus, nós vamos orar, tá bom, irmãos? Eu falei do testemunho que vocês trazer, o carinho de trazer, é no dia 23, né, irmão, o culto de ação de graça, para vocês trazer esse bilhetinho para mim fazer essa live, né? Escreva aí, ó, assim como vocês escreveram aqui, vi muitos comentários, isso aí arrebenta com a gente. Eu quero que você esteja, né? Não vamos fazer culto de despedida, irmão. Nós não fizemos culto de despedida porque eu não vou me despedir de vocês. Eu vou deixar o pastorado, porque chegou o meu tempo, mas vocês não vão se esconder de mim, porque eu estou vivo e eu vou estar com vocês sempre que eu puder. Estarei do lado de vocês. Eu tenho filhos, como eu disse, tenho filhas, e eu não posso abandonar vocês, porque vocês me seguraram, me abençoaram durante 27 anos, né? 27 anos vocês me abençoaram a minha vida nesse lugar. Então você dizer que não vai poder vir porque me ama, não. Você vai vir porque me ama, neste culto, né, de agradecimento a Deus. Por que você vai agradecer? Porque agradecer porque eu vou embora? Não, vai agradecer por tudo que Deus usou esse vaso pequeno, mais pequeno. Sou o menor dos menores, né? Eu quero agradecer junto com vocês o que Deus, né, me usou, né? Fui bênção para vocês, então vamos agradecer a Deus, para que também Deus use o dobro que me usou. Eu quero que Deus use o dobro para o próximo pastor que vai vir para cá. Esse é o desejo do meu coração, porque essa obra doeu, essa obra custou lágrima, chorei, só que hoje me tornou uma família, irmãos. E eu disse para Deus que eu não aguento mais ver Deus levar meus amigos, meus filhos, meus irmãos. A igreja é uma família. Eu preciso me recolher, mas quero estar no braço das orações de cada um de vocês. Sentir sempre o amor de Deus através da oração de vocês, né? Eu vou deixar, mas só depois do dia 23, só no fim do mês, só dia 23 que eu entrego a chave. Até lá eu sou o pastor de vocês e quero que você esteja terça-feira aqui, porque eu não sei o que o Danilo vai perguntar, mas se ele pergunta eu respondo, nem que eu tenha que chorar. Tem coisas que a gente não consegue falar, né? Mas vocês vão me entender. Hoje eu queria falar alguma coisa, mas não consegui. Vou fazer o quê, né? Mas o que eu puder falar, vou falar. As experiências foram muito e vai continuar.
E Deus vai continuar me usando ainda. Não só lá em Capão, mas pelo Brasil. E Canguçu vai ser ainda marca, vai ter a minha marca ainda. Em nome de Jesus. Porque vocês sabem que eu amo vocês. E vocês me amam, né? Se você não me ama, não me amou mais, não foi por causa de você. Foi Deus que permitiu você não me amar mais, para me entender que o meu tempo chegou. Tá? Porque eu sei ouvir a voz de Deus. Eu sei que não é fácil, mas eu retirei 30 dias de férias, e todos esses 30 dias, sem você saber, eu orava para Deus preparar o seu coração para o momento que ia chegar. Eu creio que o seu coração está preparado, né? Queridos irmãos, eu amo vocês, e neste momento eu vou provar que Deus é Deus na minha vida e na tua vida. Quando eu orar por vocês agora, coloca alguém na tua oração ou a mão sobre a tua enfermidade, porque eu profetizo agora, em nome de Jesus, aleluia, Jesus, a tua cura. Eu profetizo agora em nome de Jesus o teu milagre. Não importa o problema que está passando você ou a sua família, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da enfermidade, mas neste momento eu profetizo em nome de Jesus, ó Deus, chore calabachúrias, aleluia, Jesus, andarai niomanahaisúrias, niocantuima, nem romanahaias. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora o milagre na tua casa, na tua família. Oh, em nome de Jesus, sai enfermidade. Toca esse irmão, toque essa irmã que está orando comigo agora. Senhor, que ele sinta o toque de Deus. Shuriai nihomanaias, dei cantuimanaias. Sinta agora, em nome de Jesus, a cura. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Amém. Graças a Deus, obrigado a todos vocês, amados irmãos, que estiveram conosco nesta programação. Teremos a continuidade no próximo programa, terça-feiras. Estaremos aqui, continuaremos com a entrevista com o pastor Antônio Magnus. Contemos com a presença de cada um de vocês, que vocês possam novamente se fazer presente e nos ajudar nesta programação. Até lá, fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus.